E aí, meu povo, tudo bom? Então, oitavo ano, é isso aí. Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis, né? E que não esqueçam de ficar em casa. E se precisarem sair para alguma coisa, lembrem de usar a máscara. Mas o importante é #fique em casa. Tá bem? Vamos lá. Estamos começando hoje, né, um novo conteúdo, o capítulo 4, né, do livro de redação, onde nós vamos estudar resenha, tá? O que é a resenha, professor? A resenha ela é um gênero textual que é bem sucinto. E a principal característica é falar de maneira bem breve, bem sucinta, bem prática, bem rápida, né? Uma crítica sobre um determinado assunto. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por trechos descritivos. E esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio, em perfeita união na obra, tá? Por ser uma síntese, prestem atenção, por ser uma síntese, muitas pessoas acabam caindo na armadilha de ser superficial, né? Quando constroem uma resenha, as pessoas acabam sendo bem rasas, bem superficiais, quando na verdade precisam, né, ser sucintas, mas não superficiais. E acabam utilizando expressões como eu gostei ou eu não gostei. Não pode. Tá? E esquecem de que é preciso argumentar para justificar as críticas, tanto positivas como as críticas negativas, tá? Que constem na resenha. A argumentação deve ser feita sempre utilizando um vocabulário com foco no público-alvo, ou seja, naquele público que vai ler a sua resenha. Se for uma resenha para um público infantil, por exemplo, você não vai usar palavras rebuscadas, você não vai usar palavras difíceis. Você vai usar palavras mais fáceis, palavras mais acessíveis ao seu público, né? Então, prezando a concisão e a impessoalidade. É um texto impessoal, ou seja, ele não pode ser escrito em primeira pessoa. Tem sempre que ser escrito na terceira pessoa. Por exemplo, nós entendemos que tal livro é demasiadamente bom para os pais, para os adolescentes e assim sucessivamente, tá? Vamos ver alguns pontos que não devem faltar no texto, no gênero textual resenha. A imparcialidade. Ser imparcial, né, significa deixar as suas emoções pessoais de lado e escrever sem tomar partido. Isso é, sem deixar que os seus motivos pessoais contaminem, pode-se falar assim, a escrita. Assim como um bom juiz, você deve ponderar, apresentando aspectos tanto positivos como os negativos sobre o tema a ser resenhado. Se a resenha estiver como assunto uma obra literária, por exemplo, ou seja, um livro, não permita que alguns motivos externos à obra, como a falta de simpatia pelo escritor, pela editora, transpareçam em sua opinião. Isso não é conveniente, certo? O que você tem que fazer é falar sobre o que está escrito. Você tem que ser imparcial, você não pode dar sua opinião direta, tá bem? A cientificidade, ou seja, você tem que ser científico. A resenha ela é um trabalho acadêmico, a resenha deve ser de cunho científico, ou seja, ela deve ser racional. Você deve sempre prezar pela objetividade e impessoalidade. Veja que impessoalidade vem sendo sempre
palavra-chave, né? Por quê? Porque nós não podemos falar o nosso gosto pessoal daquilo que nós vamos resenhar. Ela tem que ser sistemática, ou seja, apresentar um sistema, uma escala de ideias ordenadas de maneira lógica e verificável, com afirmações que podem ser comprovadas, né, através das observações. Ou seja, nós temos que sempre falar aquilo que pode ser comprovado, tá? A objetividade. Na resenha sempre deve constar aquilo que for estritamente essencial. Sempre essencial. Aquilo que tem que estar, aquilo que deve estar. Respeitando a característica principal do gênero, que é a brevidade. Você não pode ser longo, você não pode se demorar no texto. Não pode ser um texto muito longo, porque não vai atrair o seu leitor. Não vai atrair ao seu público um texto muito grande. Então tem que ser um texto breve. No mínimo, no máximo, quer dizer, 15 linhas. Detalhes e subjetividades não são elementos bem-vindos. Ou seja, você não pode contar os detalhes, por exemplo, de um filme. Você não vai contar os detalhes, você não vai ser subjetivo, você não vai dar spoiler, como fala. Você vai dar a sua opinião de forma impessoal sobre aquilo, sobre o filme, né? O leitor que busca uma resenha busca também uma análise sintética sobre aquele assunto que ele está buscando a ser resenhado, né? Agora vejamos como deve ser a preparação. Como é que a gente deve fazer? Johnny, professor, como é que eu posso fazer uma resenha? Como é que eu posso ser um resenhista? Como é que eu posso resenhar? Né? É essencial que você conheça sobre o tema que você vai falar, que você vai escrever antes de começar. Isso é essencial, né? Muitas pessoas se arriscam a omitir uma opinião sem nem antes saber daquilo que está falando. E não pode, não tem como você falar aquilo que você não sabe, né? Muitas pessoas se aproveitam do fato de ser um gênero sintético, de ser um texto sintético para transparecer, para trapacear na realidade. E acaba confundindo objetividade com superficialidade. Não. Ser objetivo é você ir direto no assunto, sem dar spoiler, e ser bem sucinto. Ser superficial é você falar por cima, né, de algum tema. Você simplesmente falar e não falar nada, né? Não é muito honesto você falar, você tecer uma crítica sobre um livro que você não leu. Entendeu? A primeira leitura, seja ela de um filme ou de um livro, deve ser feita de maneira a conhecer a obra como um todo. Ou seja, você vai ler para conhecer aquilo que você está lendo, para conhecer o autor, para conhecer a obra, para conhecer o texto, a escrita, né? Esse primeiro contato, ele é fundamental, de extrema importância, para que seja quebrado o estranhamento, para que seja quebrado o gelo, né? O que é muito comum quando somos introduzidos a um assunto que a gente não conhece, né? Feito o primeiro contato, quebrando o gelo, quebrando o estranhamento, é hora de reler ou rever, né? A segunda leitura, ela é fundamental, ela é muito importante. Por quê? Porque você vai captar os detalhes que passaram despercebidos por você. Você vai ver coisas que você não viu, você vai entender coisas totalmente diferentes sobre o tema que você leu, que você assistiu, né? Então é desejável que você sublinhe, que você grife, que você pinte, ou então que você escreva alguns esquemas
que contemplem as ideias principais do objeto que você vai escrever, o tema que você vai resenhar, estabelecendo sempre uma relação entre todas elas, tá? E antes de começar a escrever, você deve sempre reservar um tempinho para pensar, ou seja, você deve pensar, você deve relaxar e pensar, meditar sobre o assunto. Não precisa ser imediatista, você não precisa escrever naquela hora. Pode esperar um tempinho. Esse intervalo entre conhecer e fazer análise do objeto e começar a escrevê-la é de essencial importância. Para quê? Para que você possa emitir uma opinião apropriada. E, se possível, buscar outras fontes que possam lhe ajudar a embasar os seus conhecimentos. Ou seja, você pode pesquisar outras resenhas sobre o assunto, você pode pesquisar resumos, você pode pesquisar várias coisas, até vídeos que falem sobre o assunto na internet, no YouTube, e vai te ajudar a ter mais ideias, a ser mais conciso. O resenhista, quem é? Vamos falar agora do resenhista. Quem é este ser? Quem é o resenhista? Ele é a pessoa que expressa a sua opinião sobre algo, que pode ser um filme, um livro ou outros objetos culturais. O resenhista também é chamado de crítico. Por quê? Porque toda resenha ela é crítica, certo? Quando o resenhista apresenta a sua opinião sobre um filme, ele entrega argumentos para poder justificar o seu posicionamento e convencer o leitor do seu ponto de vista. Ou seja, eu particularmente, antes de assistir qualquer filme que está no cinema, eu espero a opinião da crítica. Ou seja, eu espero ler as resenhas após o lançamento para poder decidir se vou assistir ou não aquele filme. Entenderam? Veja, eu não decido somente por uma crítica. Eu sempre procuro 4, 5 ou até mais críticas para ler, para assistir. Busco muito no YouTube as críticas sobre os filmes e tal. Certo? Resumindo, vamos fazer um rápido resumo. As resenhas são textos que visam divulgar o conteúdo de uma obra, ou seja, de um livro, de um filme, de um show, de uma peça de teatro, de um CD, de um DVD, entre outros. Tá? É de forma subjetiva, destacando sempre as informações mais importantes e emitindo uma avaliação crítica. Geralmente são veiculadas em sites, jornais, revistas, catálogos, vídeos, canais de YouTube, de Instagram, blogger e tal. Certo? Se cuidem, fiquem bem. Estarei postando junto com o vídeo na plataforma um slide bem bonitinho para vocês acompanharem, tá? Tchau, tchau.